Agora, uma coisa importante para um bom relacionamento, não pense você mulher, vou falar isso mais para as mulheres, que o seu casamento gira só em torno da beleza, da riqueza, do bom convívio, do marido poder suprir a necessidade da mulher. A mulher também tem que suprir a necessidade do marido. Qual é a maior necessidade do marido? Também é o carinho. Mas 50% e alguns ainda alegam que é 70% do relacionamento é o sexo. Tanto o marido quanto a mulher, quando são saudáveis, têm desejo sexual. E tanto o marido quanto a mulher têm que satisfazer o desejo do outro. Infelizmente, em muitos casamentos estão deixando a desejar. Esse é um dos maiores motivos que leva à traição, que leva à desarmonia do lar, porque o marido acaba perdendo o apetite pela mulher ou a mulher pelo homem quando um começa a rejeitar o outro. Se você disser, hoje eu não quero sexo, estou cansada, hoje eu não vou fazer por esse motivo, por aquele outro, você está, sem querer talvez, desprezando o seu marido, ou rejeitando ele, ou rejeitando ela. E com isso, ele vai procurar satisfação em outros lugares. Isso que está acontecendo. Mas há um versículo na Bíblia que traz uma grande recomendação que talvez mude a sua ideia a partir de hoje. É 1 Coríntios 3:7 que diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Então, o texto aqui está falando de um satisfazer o outro sexualmente. O homem não deve pensar em satisfazer somente o seu desejo, e nem a mulher. Ambos têm que satisfazer um ao outro. O corpo dela não pertence a ele, e o dele pertence a ela. O versículo 5 diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar em oração, em jejum e oração. E depois ajuntai-vos uns aos outros, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, a pergunta é: o que é pagar a devida benevolência? A Bíblia diz não privar, é a mulher não dizer não ao marido e o marido não dizer não à mulher, a não ser por consentimento mútuo. Ou seja, ambos entrar num acordo e ficar tantos dias sem sexo, às vezes para um propósito, como em oração, como eu acabei de ler o texto. Ou, por exemplo, quando a mulher está no período menstrual, TPM, deve ficar esse tempo ali sem relação. Mas, pelo contrário, eles não podem se abster. Por quê? Para que Satanás não tente pela vossa continuência, ou seja, pela continuidade de tempo que fica sem relação. Aí o marido fica com muita vontade, a mulher também, e ele acaba, Satanás dizendo: ó, que adianta ficar com ela, não ter desejo, ela não quer ter nada contigo, vai procurar outra, tem tanta mulher fácil. Da mesma forma ela, no trabalho, acaba fazendo uma amizade, assim por diante. Então, procure não se abster-se um do outro, procure satisfazer um outro, e com certeza nesse ponto, pelo menos nesse ponto do sexo, vocês vão se dar muito bem no casamento. E as demais coisas o diálogo pode resolver. Mas muito bem, o assunto em foco hoje o tema que eu coloquei é separar ou tentar outra vez. Então, na verdade, se tratando de um casamento sério, responsável e para os que confiam em Deus, o casamento ela teria que ser uma união permanente. Veja o que diz a Bíblia em Mateus 19:5. A Bíblia diz assim, Mateus 19:5, a Bíblia diz assim: portanto, deixará o homem, pai e mãe, ele unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, observamos nessa passagem que a vontade de Deus é que ambos não se separem, que tente uma reconciliação. Veja ainda o que diz 1 Coríntios 7, e o versículo de número 10. 1 Coríntios 7, 10 diz assim: todavia aos casados mando
Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie novamente com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, veja, eu quero falar isso para essa irmã que mandou essa mensagem desesperadora, que o conselho bíblico é que a mulher não deixe do marido. Então entendemos que o divórcio nunca esteve no plano de Deus. A Bíblia ainda diz que a mulher deve permanecer casada até que a morte do marido, até que o marido venha morrer. Depois que morrer o marido, ela está livre para se casar com quem quiser. Veja Romanos 7 e o versículo de número 2. Romanos 7, 2 diz: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Ela está ligada pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido e assim não será mais adúltera se for de outro homem ou de outro marido. Então, olha, esse texto está muito bem claro. Então veja que se a mulher tomar uma atitude por conta própria, e ela separar do marido, eu não quero mais viver com ele, e ela se juntar com outro homem, ou casar com outro homem, ela está cometendo adultério com aquele homem, porque o marido dela ainda está vivo. Olha o texto de Mateus 19, 9 diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, veja que um dos motivos que Deus permite que o casal se separe é por causa do adultério. Somente se o marido traiu a mulher ou a mulher traiu o marido que pode se separar, acontecer o divórcio. Pelo contrário, Deus não permite. Então, se porventura acontecer uma infidelidade, Deus aí então lhe aprova o divórcio. Mas sempre deve ser avaliada a situação. Isso eu falo para você que está me ouvindo agora. Mais uma vez eu repito, porque essa pessoa tem que avaliar a situação, por que essa pessoa te traiu. Será que a culpa está só nele? Ou você também tem culpa nisso? Será que não foi porque você não satisfazeu ele sexualmente, como eu falei, deu motivo demais para ele simplesmente procurar uma casa de prostituta? Tem que avaliar isso. Porque às vezes ele só cometeu aquele deslize, ele foi lá na boate, numa casa de massagem, ou sonda, como queira dizer o nome, só teve uma relação porque não suportava mais, deu um ponto fraco, Satanás usou ele foi e cometeu aquele delito, que é um adultério também. Mas foi só aquele deslize, ele não cometeu mais. Tudo isso deve ser avaliado pela mulher, certo? Mas como ordenança de Deus, o divórcio nunca deveria ser cogitado. Mas às vezes chega a um ponto que não dá mais, como por exemplo a traição contínua. Eu vou tentar aqui dar a minha opinião quanto à possibilidade de uma reconciliação. Então veja, se vocês se amam, se vocês ainda então se amam, então deve se levar em conta. Se nunca teve problema antes, se ambos se amavam, viviam felizes, quem sabe foi só um deslize, uma tentação, como por exemplo, se fosse acusar, por exemplo, José, a mulher de Potifar, persuadiu José, se não fosse forte, ele tinha caído em adultério. Mas quem não estava lá, acusou José que tinha possuído ela, ele foi preso. Quem sabe a acusação contra teu marido é uma acusação falsa também. Tudo isso tem que ser averiguado, ou contra a sua esposa. Agora, se ambos ainda se amam de verdade, deve se dar uma chance, pois o cair do homem e o levantar é de Deus. Segundo ponto, agora se já tinha problema no relacionamento antes da traição, se o casamento já estava desgastado, se o casamento já ia de mal a pior, como muitos dizem aos trancos e barrancos, o marido já tinha traído ela 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, fica muito difícil um perdão, porque uma traição uma vez só, é possível que ele foi um deslize e não venha cair mais. Mas algumas traições
2 ou 3, isso vira hábito. E aí, ele ou ela nunca mais conseguirão ser fiel. Uma hora ou outra, Satanás vai apresentar algo fácil e ele pode cair novamente. Então fica difícil eu dar um conselho para você o perdoar. Aí fica a critério de você, o amor que tu sente por ele ou por ela, e a tua comunhão com Deus e o Espírito Santo que vai esclarecer isso. Só que, se perdoar essa pessoa, eu te digo, perdoe sinceramente para sempre. Quando acontecer de repente qualquer briguinha pequena, nunca jogue na cara porque essa pessoa fez no passado, porque aí nunca vai dar certo mesmo. Terceiro ponto. Se tem filhos pequenos, deve ser avaliado e dar prioridade ao filho. O filho não tem culpa pelos problemas dos pais. Nunca queira abandonar teus filhos porque teu marido é isso, a tua esposa é aquilo. Os filhos são dádiva, herança de Deus e não deve ser abandonado, jogado ao mundo para criar sem pai ou sem mãe. Quantos filhos que estão aí na prostituição, hoje na droga, na criminalidade, porque foram criados sem pai. O pai é o geralmente que educa o filho e a mãe não consegue segurar ele, os filhos, quando chega a adolescência. Agora, quando tem um pai e uma mãe unidos ali, que educa pela palavra de Deus, raramente encontra um filho nas drogas. Isso é a grande verdade. Então, a pessoa, quando foi traída, é muito difícil de perdoar, mas convém analisar todas essas hipóteses que eu falei. Eu penso que cada caso é um caso, deve ser avaliado minuciosamente. Nunca devemos tomar uma atitude precipitada. Sempre devemos optar pela reconciliação. Por isso, devemos sempre orar e pedir ao Espírito Santo que venha nos esclarecer. Você que tem uma dúvida e não quer se basear somente num conselho, assim, ore a Deus, peça, Espírito Santo, me dá uma iluminação, ilumine o meu caminho, ilumine minha mente para que eu possa tomar uma atitude correta. É o que eu digo para você hoje e quero pedir que Deus abençoe teu lar, que Deus venha realmente transformar a tua vida, que a partir de hoje teu casamento seja uma bênção. Converse com o teu marido, com a tua esposa, entre num bom diálogo, coloque as cartas na mesa e os pingos nos is e procure aí entrar para a reconciliação, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.